golpe de Bolsonaro, golpe de militar, mas eu quero falar com você, na verdade, um golpe que está acontecendo real do governo Lula. Isso aqui não é um factoide, não, isso aqui é a realidade, tá? Eu tô aqui com um papel aqui, ó, que são de emendas de transferência especial, ou seja, que é recurso, dinheiro seu, que eu destino para locais que estão precisando, direto no caixa do prefeito ou do governador. E nós temos aqui, por exemplo, uma destinação que eu fiz de 1.640.000 para instalar abastecimento de água no norte de Minas, que ajudaria ali 900 famílias e mais de 30 poços artesianos, através ali do IDENE. E não vai ser possível, sabe por quê? Porque o governo Lula, basicamente, agora, falou que a gente tem até às 5 horas da tarde do dia de hoje para poder fazer um remanejamento dessas emendas, porque o Dino ficou segurando a decisão, não sabia se iria ou não liberar as emendas, e agora aos 47 minutos do segundo tempo a gente tem que fazer um remanejamento, ou seja, transferência especial. Esse dinheiro aqui, queria, por exemplo, 190 mil para Brás Pires, para a Polícia Militar de lá, não vai ter como. 380 mil para Águas Formosas, para poder ter compra ali de caminhonete policial, não vai ter como. 140 mil para fazer a manutenção de unidades São Gotardo dos bombeiros, não vai ter como. Governador Valadares, para os bombeiros ali, 200 mil que eu tinha destinado, aquisição de recursos, não vai ter como, por conta do Lula. 250 mil para a Guarda Municipal de Betim, também não vai ter como. Para a Defesa Civil de Belo Horizonte, 350 mil reais do seu dinheiro, não vai ter como. Por quê? Porque, basicamente, o Dino ficou protelando, né, demorando para tomar uma decisão com relação às emendas, e agora, nos 47 minutos do segundo tempo, ele fala o seguinte, olha, não vai poder mais ter transferência especial, que era, no caso, esses recursos, dinheiro seu que eu iria destinar ali para Minas Gerais, e vocês vão ter que remanejar. Ou seja, esse dinheiro aqui, ou vai para os ministérios do Lula, para poder aí eles remanejar esse dinheiro e destinar esse dinheiro, ou vai ser perdido esse dinheiro. Seu dinheiro vai ser perdido por conta da lentidão, da inércia, da incompetência do Dino e desse governo do PT. Ou seja, isso daqui é um golpe, por quê? Porque eles querem, primeiro, né? Se eles não pagassem essas emendas, eles ficariam no superávit, ficariam com a conta verde e falariam, olha, fechamos a conta em verde no governo do PT. Mas como eles não iriam brigar com a Câmara, eles simplesmente disseram isso agora, de que, opa, vocês podem até fazer, mas manda a grana pra gente destinar. Ou seja, mais burocracia, o prefeito queria receber o dinheiro em caixa, iria receber aí o governador o dinheiro em caixa para poder destinar para a Polícia Militar, Saúde e Educação, agora não vai ter como mais. Por quê? Porque o governo Lula quer pegar o bônus disso, sendo que o dinheiro é seu. A burocracia atrapalha você, que poderia ter aí, ó, os mais de 900 famílias na comunidade do norte de Minas sendo abastecida com mais de 30 poços artesianos, mas não vão poder, tá? Mandar isso aqui, tá? Pro governador Zema direto, porque o governo Lula quer ferrar você em prol de fazer propaganda política, caramba. Eu fico assim, indignado com isso, porque isso é inacreditável. E muitas pessoas talvez nunca saberiam disso se eu não venho aqui falar com vocês. Então assim, espalhe esse vídeo aqui, principalmente para Minas Gerais, de gente que fala, ai, o Nicolas só discursa, ou o Nicolas só faz isso. Pelo contrário, a minha equipe passou esses 2 anos aqui, e esse ano aqui principalmente, afinco, recebendo demanda pelo WhatsApp, pelo e-mail aqui no gabinete, lotado de gente, a gente fazendo o melhor filtro possível para poder atender famílias do norte, do sul, do leste, do oeste de Minas, do centro de Minas, ali em Belo Horizonte, região metropolitana. Para agora, 47 minutos do segundo tempo, a gente está que nem um maluco aqui, tentando remanejar e perdendo as indicações que a gente teve por conta aí do governo Lula, que é incompetente até mesmo para poder lidar com o seu próprio dinheiro. Mas não é muita novidade, afinal de contas, a Janja gasta 35 milhões do dinheiro público para poder fazer Janja Palusa, poder fazer uma festa. O Lula gasta bilhões em viagens internacionais, ficando nos hotéis mais caros do mundo com o seu dinheiro. Aí o problema é meu, né? Que no final de semana eu vou lá pro Paraguai, no jogo do Cruzeiro, para poder ver meu time, e ainda perdeu ainda, né? Nem para poder ganhar ainda, e a culpa é minha, né? A culpa não é que tô gastando meu salário, mas a culpa não é deles, não, que estão aí travando o dinheiro seu para poder mandar emenda para poder ajudar a população de Minas Gerais. É um absurdo e é vergonhoso, né? O Lula é a segunda vergonha desse país. A primeira é você que apoia ele. Abre os seus olhos, deixa de ser bobo, porque esse governo só tá te ferrando. Há 3 anos atrás, eu estava aqui nos Estados Unidos à procura de uma cura para a minha calvície. Eu era totalmente careca e você vai ver as fotos aí. Eu consegui aqui nos Estados Unidos uma fórmula única e exclusiva e levei para o Brasil. Essa fórmula se chama
NutriHair. Aqui tem nanotecnologia, aminoácidos e vitaminas que fazem o cabelo crescer de dentro para fora. Não adianta você ficar passando outras coisas no cabelo, jogando em cima da cabeça, não vai nascer. Escuta o que eu estou te falando, só o NutriHair no Brasil consegue fazer o seu cabelo voltar a crescer de verdade. É por isso que funciona, é por isso que tem um monte de gente que deixou de ser careca. Mais importante para você, não importa quanto tempo você está careca. Se você está careca há 10 anos, 20 anos, 30 anos, não importa. Não existe folículo morto. O que você tem que fazer é fazer um tratamento completo. E isso só o NutriHair consegue fazer para você. Procurador de Goiás terá que pagar 90 mil por chamar Gilmar Mendes de maior laxante do Brasil. Outra informação que está repercutindo nesse exato momento: Davi Alcolumbre promete acelerar PEC que amplia competência do STF. Vou trazer aqui para vocês as principais informações do dia de hoje. Lembrando que é muito importante você deixar o seu like e compartilhar essa informação nas suas redes sociais. Com a informação do presidente da República, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, era só o que faltava. O diretor-geral da Polícia Federal agora acha que pode rebater e ensinar o presidente da Câmara dos Deputados o que é imunidade parlamentar, o que é liberdade de expressão e o que os deputados podem ou não falar na tribuna. Um subordinado do executivo, do ex-presidiário que estava na cadeia e virou presidente do Brasil, está desrespeitando o presidente da Câmara, eleito pelo povo, ignorando a separação de poderes, se intrometendo em questões internas ao legislativo e afrontando diretamente um dos direitos mais sagrados da democracia, a palavra livre dos representantes do povo. Minha solidariedade ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, e aos dos deputados Eduardo Bolsonaro, Marcel Van Hatten e Cabo Gilberto. Todos os parlamentares, independente do partido político ou eventuais divergências, precisam reafirmar a independência do legislativo e exigir respeito inegociável às suas prerrogativas constitucionais, principalmente por parte do diretor-geral da Polícia Federal, que exerce uma função que não pode continuar sendo contaminada por questões ideológicas, políticas e partidárias. Se essa postura não for corrigida com a força e a legitimidade do parlamento, em breve a situação poderá se tornar incontornável. Com a informação do presidente Jair Bolsonaro, diretor da PF rebate Lira e diz que não existe imunidade absoluta de parlamentares. Meus amigos, um cara que foi colocado pelo presidente, que era um ex-presidiário, tá atacando quem foi eleito pelo povo. Você gostando ou não de Arthur Lira, ele foi eleito pelo povo e ele foi eleito para estar naquela cadeira. Aí vem o diretor-geral da Polícia Federal e rebate ele. Ele quer ensinar o que é liberdade de expressão, quer ensinar o que é imunidade parlamentar para um parlamentar. Passou dos limites, é inaceitável o que está acontecendo nesse país. Para aproveitar que a informação, ele fala aqui também de Eduardo Bolsonaro, já saiu uma entrevista do filho do presidente falando que a primeira opção para 2026 é Jair Bolsonaro e a segunda poderia ser ele, Eduardo Bolsonaro. É importante a gente começar a perguntar, você apoiaria, se não tivesse o presidente Bolsonaro elegível em 2026, o nome de Eduardo Bolsonaro para 2026 para bater de frente com essa quadrilha criminosa que está no poder? Você votaria em Eduardo Bolsonaro? Deixe aqui nos comentários, que é muito importante, e também essa informação do presidente Bolsonaro precisa da sua atenção e do seu compartilhamento. A imprensa não vai dar destaque nisso aqui. Vamos aqui com a informação que é assustadora. O PL de Valdemar Costa Neto, do presidente Bolsonaro, está envolvido nessa situação e quem tem que cobrar é eu e você. Eu e você temos que fazer esse papel fundamental todos os dias nas redes sociais.
Urgente. Alcolumbre assina carta de compromisso com senadores do MDB e promete articular PEC de Renan Calheiros que fortalece o STF. Uma das propostas da PEC é dar ao STF a exclusividade de julgar processos em que ministros consideram crimes contra o Estado democrático. Então, o Supremo Tribunal Federal em festa. O porquê? Davi Alcolumbre é um dos indicados para assumir a presidência do Senado Federal, no lugar do bananão Rodrigo Pacheco. Mas eu vou falar uma verdade aqui pra vocês. Se Davi Alcolumbre assumir a presidência do Senado, eu e você vamos sentir saudades de Rodrigo Pacheco. Sim, saudades. Ele tá ali, não fica nem pra lá nem pra cá, entendeu? Não tem coragem de colocar impeachment na mesa, é um bananão, tem omissão na frente do Senado Federal, mas pelo menos ele não vai aumentar poderes do Supremo. Pelo menos ele não vai dar mais poderes para Alexandre de Moraes. E qual que é a proposta de Davi Alcolumbre? Aumentar poderes do Supremo. Aí vem uma decisão direta do Senado Federal, meus amigos. A gente vai ficar de joelhos para o ministro Alexandre de Moraes, que é o dono do Brasil. Ele pode tudo. Ele é o juiz supremo de todo do país. Isso aqui precisa de um barulho nas redes sociais e começa com você. Começa comigo trazendo a informação e você me ajudando a compartilhar. Eu sozinho não vou fazer mudança. Não podemos aceitar Davi Alcolumbre com essas pautas radicais na frente do Senado Federal. Ah, a gente vai perder casa. Meu amigo, o que a gente não pode fazer é aceitar qualquer um num dos maiores poderes, que é o Senado Federal, onde pode frear a Suprema Corte. Davi Alcolumbre não dá. A gente vai sentir saudades de Rodrigo Pacheco. Me ajude a compartilhar porque o assunto é sério. Urgente, oficiais da Marinha recebem os salários em dólar ultrapassando 200 mil mensais. Ao todo, 821 militares receberam salários em dólares em agosto, totalizando 7,2 milhões, ou cerca de 44 milhões de reais. Lembrando vocês que teria um corte na caserna, em pensões ali de militares e tudo mais. Parece que alguém chegou no descondenado, ex-presidiário, e falou: olha, tem certeza que vai cortar? Pode complicar o seu lado. Ele desistiu. Largou mão de bater de frente com o exército brasileiro, que não tem credibilidade nenhuma também com o povo. Eles aceitaram o descondenado na presidência. Entendeu? Há uma eleição que foi turbulenta, uma eleição que você não poderia falar que Lula era amigo de Nicolás Maduro, ditador da Venezuela. Uma realidade, uma verdade. Pessoas foram censuradas, canais foram censurados por falar a verdade. Eu tô falando aqui até de pessoas simples, pessoas que estão comentando na rede social. Vou dar um exemplo da minha mãe. Comentou um post em 2022 do Lula, falando a verdade dele, entendeu? O que ela achava de Luiz Inácio Lula da Silva foi censurada, derrubado o perfil. Foi uma eleição turbulenta, uma eleição que precisa ser passada limpo. E isso depende 100% do povo. Não adianta contar com o exército. O exército tá ali para receber isso aqui, ó. Milhões em quem tá no esquema. Quem tá a mano na teta do governo. É assim que funciona. Vocês estão vendo a imprensa. A imprensa, mesmo a economia lá embaixo, ela fala que a economia está ótima. Meus amigos, o dólar está explodindo. Nem na pandemia, com guerra, no governo do presidente Bolsonaro não estava tão ruim assim. Já tem pessoas reclamando de preços no supermercado, coisa simples. Conta de luz lá no alto, conta de água lá no alto. O povo brasileiro já não aguenta mais. O descondenado é claro que não ia dar certo. Vocês tiraram um presidiário da cadeia e colocaram na presidência da República. É claro que vai dar errado. Só que precisa de um movimento forte nas redes sociais e também nas suas. Só esses dois movimentos vão fazer uma mudança
total nesse país. Continuando. Vamos aqui com a denúncia do presidente Bolsonaro novamente. A PF passando os limites. Lembrando vocês que a PF foi contaminada. A Polícia Federal nunca fez esse trabalho assustador. Pelo contrário, o povo brasileiro agradecia porque prendeu a maior quadrilha criminosa do país, que é do Lula. Fez o trabalho certo. Mas agora, nas mãos de pessoas erradas, vem queimando o filme da grande Polícia Federal. Um órgão que era respeitado no mundo e principalmente pelo povo brasileiro. Mas agora, nas mãos das pessoas erradas, acontece isso aqui. Bolsonaro desmente, a Globo detona a PF e os desafia a vazar 3 páginas de um inquérito que eles aprenderam em sua casa. PF, vocês aprenderam muita coisa na minha mesa, inclusive 3 páginas de um inquérito. Vaze essas 3 páginas do inquérito. Bom dia a todos. Quinta-feira, 5 de dezembro. Acordo hoje com a matéria no jornal O Globo. Polícia Federal apreende contrato de reforma de R$900 mil em casa de Bolsonaro declarada por R$98.500. O que a Globo quer com isso? Mostrar que eu estou lavando dinheiro, que eu vendi algo que não me pertencia e estou investindo numa reforma lá na Vila Histórica de Mamucaba. Detalhe, fiz a reforma sim, de R$900 mil e paguei em Pix. Tudo declarado no imposto de renda. Inclusive o valor da reforma, obviamente. Essa casa eu adquiri, ou melhor, construí nos anos 90, sem problema nenhum. Rede Globo não tem nada de ilegal. Paguei com Pix também, vou mostrar para vocês aí. Ou seja, tudo legal, sem problema. A mensagem que o Globo quer passar é que eu teria lavado R$900 mil, vendendo talvez algo que não me pertencia, mas gostam de fazer isso aí, para poder investir no patrimônio meu. Se deram mal mais uma vez. Agora, quem vazou esse contrato, segundo a própria imprensa, foi a Polícia Federal. Polícia Federal, vocês aprenderam muita coisa na minha mesa. Inclusive, 3 páginas de um inquérito. É isso mesmo? Vazem essas 3 páginas do inquérito. Ficaria muito feliz com esse vazamento. Bom dia a todos. Até a próxima fake news da Globo ou de outro órgão de imprensa. Um abraço a todos. Dr. Ives Granda detona o inquérito das fake news e diz que ele representa um reescrever da Constituição brasileira. O inquérito das fake news, ao meu ver, representa uma revolução. Reescrever a Constituição. E é isso que acontece mesmo. E o inquérito de fake news, a meu ver, representa uma revolução, um reescrever a Constituição, com as substituições de juízo natural, com a entrada de tudo aquilo que se considera fake news, e fazendo com que, efetivamente, o Congresso vá perdendo importância. Dizia o ministro Fux que o Congresso é o mais importante poder da República, que é o único que representa a totalidade da população. E no inquérito de fake news, com todo respeito, mas tenho que divergir nesse momento da permanência desse inquérito. Apoiar o que disse o ministro Marco Aurélio de Mello, entendendo que o inquérito, em vez de fortalecer a democracia, enfraquece-a sobremaneira. E o que é mais triste, vai limitando o que é extremamente importante numa democracia, que é a liberdade de expressão. E o inquérito de fake Blogueira da Globo insiste que o Brasil nunca esteve tão bem, que a avaliação negativa de Lula é birra. E eu queria acrescentar mais um dado, né? Porque na pesquisa Quest, né, os entrevistados todos do setor financeiro ou avalistas, digamos assim, do setor financeiro, dizem para 96% deles o rumo da economia está indo mal. Mas espera aí, você tem, desde o início do governo Lula, a previsão do PIB, a previsão de crescimento da economia vem surpreendendo para melhor. A gente acaba de ter aí 0,9% de crescimento do PIB no último trimestre, as projeções de crescimento para esse ano já passam de 3%, pode chegar até 3,4%. A gente tem o menor desemprego da série histórica, agora você tem a queda da miséria e da miséria extrema, sabe, uma queda acentuada. Quando você junta os dois, você tem 8,7 milhões de pessoas que foram beneficiadas.
beneficiadas por quê? Primeiro, pelos programas sociais, sim. Segundo, porque a economia cresce. Isso gera renda, gera emprego, né? E você tem um outro indicador que eu acho importantíssimo, que é aquela turma do neném, que são os jovens que nem trabalham nem estudam. Também houve uma queda, uma redução significativa. Tudo isso nos dá uma fotografia de um país melhor e nos mostra um filme de um país que caminha para melhor. Mas o sistema financeiro, né, que não gostou da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais por mês, e isso foi uma promessa de campanha do presidente Lula. Aí eu já não gosto do Lula, já 90% rejeitam Lula, 96% dizem que a economia está indo pelo caminho errado, e mesmo no caso do Haddad, você tem uma queda, porque lá no início do ano, me parece que em março, né, a aprovação do Haddad era 50%. Né? Caiu 9 pontos e agora está 41%. Eles acham, né, no mercado financeiro, que o Haddad está perdendo força porque o Lula, o governo, estão, vamos dizer assim, priorizando o populismo. Cá para nós, gente, peraí, sabe? Eu não sou economista, mas a gente tem que reconhecer que no caso de um país como o Brasil, que o principal problema, o problema mãe é a desigualdade social, e o governo consegue crescer, gerar emprego, diminuir a miséria absoluta, a miséria, empregar gente, sabe? Sabe, tem alguma coisa errada. Pode ser que um fator, né, possa interferir em tudo isso, porque se você tem a inflação fora de controle, você tem o desequilíbrio fiscal, isso vai projetar juros muito altos e isso tem todo um efeito ao contrário. Mas nesse momento não dá para dizer 90% desaprovando o governo. Eu acho que tem aí um interesse muito direto de uma bolha, porque o mercado é uma bolha. O mercado não tá aguentando, o povo não tá aguentando, ninguém aguenta. Um governo que só gosta de cobrar imposto em cima de imposto e o povo que se dane. É assim que funciona o nosso país, do desgoverno presidiário. Idosa fica revoltada com o preço da comida e diz que se pudesse pegar os políticos pelo pescoço, talvez resolveria. Olha, do jeito que as coisas tá, eu acho que a gente vai ficar sem comer, viu? Porque tá barbaridade. Não tá fácil, não. O salário tá indo lá para baixo e os preços tá lá em cima. Então a gente vai ficar sem comer. A senhora já viu alguma vez na vida uma situação como essa? Não. É a primeira vez. Mas infelizmente, o que a gente pode fazer? Se pudesse pegar aqueles homens lá e dar uma apertada no pescoço, talvez resolveria. Aqueles homens que a senhora diz, os políticos? Oi? Os políticos. Exatamente. É porque os mercados têm que obedecer a eles, né? Porque você vê, é eles que dão as ordens. Então, não tem outro jeito. Olha, Elon Musk vai ao Senado americano para se encontrar com o líder do Republicanos e discutir cortes para 2025. What do you think about keeping Social Security, Medicare, and Medicaid? Should there be defense cuts? I think we just need to make sure we spend the public money well. Do you want to preserve EV tax credits? Do you still think you can cut $2 trillion from the government budget? Eu não vejo outro candidato para ele Bolsonaro que não seja ele mesmo. A cara de desgosto da jornalista é impagável. Falando de 26, nós temos um presidente sentado na cadeira, que todos nós sabemos da sua capacidade de articular politicamente. Se entregar o Brasil bem nos próximos anos, é candidato fortíssimo à reeleição. Nós temos a direita ainda, a meu ver, com Bolsonaro candidato. Eu não vejo outro candidato para ele que não seja ele mesmo. Se vai ter elegibilidade ou não, isso a gente vai saber no período de eleição, mas o presidente Lula já disputou uma eleição assim e substituiu, o que pode acontecer. É isso, e sabe tudo de política, viu? Leitura afiadíssima. Meus amigos, vamos aqui com a informação do dia. Me ajude a compartilhar. Procurador de Goiás terá de pagar 90 mil por chamar Gilmar Mendes de maior laxante do Brasil. Esse é o Brasil que a gente quer? Onde não tem liberdade de expressão,
onde não pode falar nada dos deuses do Olímpio. Vamos aqui com a informação que precisa da sua atenção e do seu compartilhamento. A Alcolumbre promete acelerar PEC que amplia a competência do STF. O MDB decidiu nesta quarta-feira apoiar o senador Davi Alcolumbre à presidência da casa. Em troca, o provável sucessor de Rodrigo Pacheco prometeu garantir tramitação mais rápida de uma iniciativa que engloba proposições legislativas apresentadas pelo senador Renan Calheiros após protestos contra a vitória de Lula do PT em 2022. A iniciativa de Calheiros, que é composta por 5 projetos de lei, uma proposta de emenda à Constituição, a PEC, foi apresentada em novembro de 2022. Na época, o país vinha de manifestações que promoveram o bloqueio de estradas e também acampamentos na frente de quartéis do Exército ao redor do país em razão ao resultado do pleito presidencial. Por isso, os projetos do pacote de Calheiros trataram justamente de condutas envolvendo questões políticas e, entre elas, o senador inclui uma PEC para ampliar a competência do STF e dar à corte o poder exclusivo de julgar os chamados crimes contra o Estado Democrático de Direito. Desde 2022, porém, as medidas tiveram pouco andamento no Senado. No entanto, após se reunir com a liderança do MDB, a Alcolumbre concordou em dar prioridade ao pacote do senador alagoano e assinou uma carta em que se compromete com o avanço da tramitação das medidas, entre elas a PEC. O projeto de lei se dispõe sobre crimes de intolerância política como discriminação, ameaça, injúria e violência política, dano ao patrimônio, entre outros. Nos casos de obstrução de vias públicas, por exemplo, estima prisão de até 4 anos, além de aplicação de multa. Projeto de lei que define como crime de abuso de autoridade a participação de agentes públicos em manifestações de caráter político partidário. Neste caso, o texto estima multa e detenção de 6 meses até 2 anos. O projeto de lei que proíbe a nomeação de militar da ativa ou da reserva para cargo de ministro da Defesa. Projeto de lei que veda o uso de denominação do cargo público que ocupa ou ocupou antes de sua desincompatibilização para registro de candidatura. Projeto de lei que propõe que integrantes das mesas e fiscais de partido durante o exercício de suas funções não possam ser detidos ou presos, com exceção do flagrante delito. PEC dá ao Supremo Tribunal Federal, STF, poder exclusivo para julgar crimes contra o Estado Democrático de Direito. Se agora eles já estão podendo, imagine só se essa PEC passar nas mãos de Davi Alcolumbre. Aí sim, o Brasil de joelhos para os deuses do Olímpio. Pedir para vocês em deixar o seu like, deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais. A gente volta a qualquer momento com mais informações.